Olá, pessoal. Nós somos os cenaristas. Hoje eu tenho aqui reunidos comigo Écio Costa, Tiago Monteiro, Tobias Silva e eu mesmo, Luiz Maia, a convite do nosso amigo, parceiro, grande liderança de Pernambuco, Drayton Nejaim, o presidente do LIDE Pernambuco. A gente resolveu olhar um pouquinho para uma pesquisa que foi publicada recentemente, e essa pesquisa fez um levantamento sobre a opinião, a percepção de aproximadamente 200, 220 grandes empresários de Pernambuco a respeito do coronavírus, a crise e todas as medidas que vêm sendo tomadas, seja dentro das organizações para tentar lidar com essa crise, seja também lá fora, com os governos se movimentando e as pessoas reagindo a toda essa situação. A nossa ideia é, primeiro, explicar um pouquinho que pesquisa foi essa, tá? Então, ela, como eu disse, envolveu 220 empresários, aproximadamente um pouco mais do que a metade desses 220 são empresários que faturam significativamente, faturamentos superiores a 50 milhões de reais, e esses empresários estão dispostos em todos os setores da economia. Aproximadamente 30% dos respondentes estão naquela área mais de comércio, de serviços, então tendem a sofrer o impacto direto, né, das medidas de isolamento social, no redução do nível de atividade econômica, que começou logo nas primeiras semanas aí. A gente está aí talvez no 10º dia dessa parada muito forte na economia. Antes de passar a bola para os meus colegas, eu queria só fazer alguns destaques sobre o que a gente está vendo nessa pesquisa. A gente vê que existem, claro, participação de todos os setores, e há uma percepção, pelo menos capturada por essa pesquisa, que boa parte dos empresários reagiram relativamente rápido a essa mudança tão brusca de cenário. Tá? Então, a gente teve lá quase metade dos empresários declarando que tomaram medidas para higienização do ambiente de trabalho, adequação de rotinas. Uma outra parte significativa, em torno de 30% dos empresários, iniciaram ou estudaram, ou começaram a implementar programas de férias coletivas, e uma vasta gama de alternativas de redução de jornada, teletrabalho, parece também que foi uma tônica adotada pelos empresários. Eu vou passar a bola primeiro para o Tiago, para ele começar também a nos trazer alguns dos destaques que a gente considera que são interessantes nessa pesquisa. Vamos lá, Tiago, por favor. Queria agradecer, primeiramente, ao LIDE por esse documento que ele disponibilizou para a gente, né? Porque fica uma radiografia bem interessante de como é que está a percepção do empresariado, de uma forma geral, aqui do estado da gente. E a gente vê com bons olhos, inclusive, que eles têm uma percepção da real situação que a gente está vivendo, não só como estado, mas como nação, como região, de uma forma geral. E a gente tem diversos pontos falando um pouquinho sobre a mudança de rotina, fluxo de caixa, mas o que mais me chamou a atenção, Luiz, foi basicamente que quase 75% dos entrevistados, né, que contribuíram com esse documento estão projetando um máximo de 90 dias para que esse gargalo chamado coronavírus na economia real acabe por se dissipar. Eu só tenho algumas ressalvas com relação a isso, porque a gente começou a tratar de maneira um pouco mais robusta essa questão do coronavírus em meados da segunda quinzena de março, mais ou menos. A gente está começando abril, onde desde a segunda quinzena de março, a gente está dizendo que a próxima semana será o epicentro da coisa no nosso país. E aí, a gente tem uma projeção para a segunda quinzena, mais ou menos, de abril, para que a gente comece a galgar passos mais interessantes para uma retomada da economia em meados de maio para junho. Eu só tenho uma pulguinha atrás da orelha, porque quando a gente observa o ambiente internacional, a gente está atrasado mais ou menos umas 2 semanas frente ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e a China já está preocupada com o segundo grau de contágio, de novos casos acontecendo em diversas regiões lá do dragão asiático, e a gente realmente não sabe qual é a real proporção da coisa chamada coronavírus, que a gente pode estar falando de novos impactos macroeconômicos de ambiente internacional, mesmo existindo como se fosse uma coordenação entre os grandes bancos centrais
das principais economias como China, Seul, Japão, Alemanha e os próprios Estados Unidos. Então, os impactos na nossa economia real podem durar um pouquinho mais do que esses 90 dias. Eu, particularmente, projeto isso para algo em torno de uns 6 meses. Óbvio que existe contestações, mas no meu planejamento, como empresário, eu coloco mais ou menos para 6 meses. E um ponto mais interessante é justamente você mensurar a questão do fluxo de caixa, da sua capacidade de fazer dinheiro, com esse prazo que você está lidando com 90 dias, 120 dias, 150 dias. Mas acredito que Écio possa contribuir um pouquinho mais com relação a essas projeções do fluxo de caixa e as tomadas de decisões com relação ao coronavírus e à economia real. Só antes de você passar a bola aqui para o Écio, só fazer aquela ressalva, né, que talvez eu não tenha mencionado no início, mas essa foi uma pesquisa que foi realizada entre os dias 24 de março e 30 de março. Então, a gente também sabe que muito da percepção, né, a ficha parece que está caindo devagarzinho na cabeça de muita gente. Então, pode ter havido também esse lag aí entre a percepção dos empresários e o que a gente acabou aprendendo. Verdade, verdade. Mas vamos lá, então. Écio, por favor. Eu até aproveito para pegar um pouco o gancho disso que você está falando, Luiz, porque realmente a ficha ainda está demorando para cair, né, até com o próprio governo. Mais à frente, Tobias pode falar um pouco sobre isso também, mas a gente tem aí um nível de preparação ainda de muitos ajustes e muitas medidas que devem ser tomadas, né. Também parabenizo Drayton, né, ele estava me confessando que gastou o dedo dele esse fim de semana mandando mensagem para cada um dos integrantes do LEAD para efetivar essa pesquisa com um bom número de respondentes. Eu acho que foi um dos leads que teve mais respostas no Brasil. Então, o lead, através de Drayton, está de parabéns. E aí eu queria comentar um pouco da minha preocupação em relação a justamente essa preparação para a crise, né? No fluxo de caixa, me chamou muita atenção que há apenas 3% das empresas responderam que não estão, essas empresas não estão preparadas para a crise. Ou estão muito otimistas, né? Ou eu não conheço algumas das empresas para quem eu presto consultoria aqui no Brasil, porque, na realidade, a gente tem muita dificuldade. Aqui no Brasil, são muitas mudanças que acontecem constantemente e que terminam, às vezes, trazendo impactos significativos no fluxo de caixa. Então, de repente, se a grande maioria está realmente preparada para a crise, ou que vai passar por algumas dificuldades, mas que vai fazer esses ajustes, eu acho que aí realmente essas respostas estão muito positivas. Acredito que o caminho ainda vai ser um pouco mais tortuoso, tá? E espero que realmente as empresas estejam mais preparadas nesse sentido. Então, eu fui olhar também o que elas vão fazer para superar a crise. O caminho dito pela maioria dos respondentes, né, com 30%, é de realmente redução de custos. Isso aí tem que estar acontecendo sempre, né, mas em momentos de crise é mais importante ainda. Aquela questão de renegociação com fornecedores, a gente vê que isso está acontecendo com a maioria das empresas que foram realmente pegas, né, de surpresa, né? Infelizmente, isso aconteceu de forma muito rápida, apesar de que a gente já tinha alguns sinais vindo lá da China, mas sempre aquela crença de que o pior talvez não vá chegar, né? E chegou, né? Então, mudar a estratégia comercial é algo também significativo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que apenas 12% estão falando em demissões. É claro que, novamente, Tobias vai comentar sobre os pacotes do governo para também ajudar a evitar isso, né? Mas isso é um período de pesquisa antes dessas definições do governo. E ainda assim, o percentual de respostas foi muito baixo, que eu acho muito significativo. É um papel realmente das empresas preservar o emprego, até porque a gente precisa de uma retomada pós-crise. E o que me chamou ainda mais a atenção foi que muitas dessas empresas, fala-se aqui 10% de injeção de capital, mas eu acho que, até pelo que Tiago mencionou, de ser uma crise que talvez dure mais que 90 dias,
a injeção de capital acho que vai ser algo mais importante, mais necessário nesse momento. É isso, Tobias. Eu queria agora escutar um pouco a tua avaliação da parte dos governos federal, estadual, municipal. Agradecer ao Drayton pela oportunidade de comentar a pesquisa aqui nos Cenaristas. E a nossa avaliação é o seguinte: olhando os números do empresariado do LIDE Pernambuco, há um bom alinhamento com as ações do governo, ou seja, uma boa resposta às ações do governo, apesar de considerá-las não abrangentes, e acho que isso tem muita conexão com a falta de rapidez no acesso a crédito. Essa é uma percepção, pelo menos minha. Com relação às medidas dos entes estaduais, o governo estadual e o governo municipal, a gente vê uma certa insatisfação, né? Os empresários entendem uma descoordenação, uma falta de clareza, enfim, há uma percepção ruim por parte desses empresários em relação às ações do poder estadual e do poder municipal. Quando a gente olha numa perspectiva maior, o que o governo federal tem feito é um pouco do que é aplicado no mundo em relação às ações econômicas contra a pandemia. Se você olhar o tamanho do pacote do governo Guedes, do governo Bolsonaro, né, do ministro Paulo Guedes, claro que existe muita medida que não é necessariamente financeira, a R$600 por trabalhador autônomo, ou as medidas da compensação dos salários por um determinado período, mas existem muitas medidas que são de diferimento, ou seja, você posterga impostos, você traz alguns pagamentos a presente, então tem medidas que, quando somadas, dão esse valor de 750 bilhões. Isso é muito diferente do que tem sido feito em economias mais desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a capacidade de injetar dinheiro e liquidez na economia é muito maior, né? Com relação ao poder público estadual, até pelas suas próprias dificuldades de questão orçamentária, a gente vê uma grande postergação, tentativa, pelo menos, dos empresários até de discutir postergação de impostos e algumas ações junto a municípios, né, como liberação de um valor de 1,4 bilhões de reais para municípios estaduais, enfim. Mas o tamanho dessa resposta é muito proporcional à situação fiscal que se tem e aos orçamentos que se tem. E, para finalizar, o poder público municipal, infelizmente, dando sinais de até incompreensão à crise, querendo antecipar pagamentos de impostos, como o IPTU, que foi extremamente rechaçado pela opinião pública, e com ações bastante descoordenadas. Então, esse é o que fica da nossa avaliação. Ok, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí ao Drayton e o pessoal do LIDE Pernambuco. Nós somos os cenaristas e estamos aí ansiosos para a próxima oportunidade de participar desse debate. Um abraço a todos e até a próxima.